vinhos finos e vinhos de mesa. Você sabe a diferença? Afinal de contas, é tudo vinho ou não? Fica comigo até o final do vídeo que eu ainda vou te ensinar a ver numa garrafa de vinho a diferença entre vinho fino e vinho de mesa. Oi, tudo bom? Eu sou Melissa Leite, sommelier, e se você está aqui é porque já conhece o meu canal de YouTube, não é mesmo? Se não tiver inscrito, se inscreve, porque eu estou fazendo vários vídeos para quem é apaixonado pelo mundo dos vinhos e principalmente para os principiantes, para os provadores, os novos provadores, como acredito que seja você que tem a dúvida entre vinhos finos e vinhos de mesa. O que é muito comum para quem está começando nesse mundo, tá bom? É muito fácil explicar isso. E eu não posso deixar de explicar isso sem contar uma história, a nossa história. A história do Brasil quando começou a produção de uvas. Bom, e tudo começa, lógico, com Pedro Álvares Cabral, que chega aqui em 1500 com 56 garrafas de vinho. Você sabia disso? Pois é. Já começou chegando no Brasil cheio de vinho português. Acontece que os portugueses, os europeus, não ficam sem vinhos. E com isso, eles não só traziam vinhos e resolveram plantar também as videiras por aqui. Mas isso aconteceu um tempo depois. Em 1532, um tal de Martim Afonso de Souza, outro Portuga, chegou aqui com algumas videiras para a produção de vinhos. A videira que o Martim trouxe é da espécie Vitis vinifera. Essa é a videira especial própria para fazer vinhos. Ela tem uma quantidade de açúcar mais interessante, ela tem uma complexidade de aromas e dá uma estrutura de sabores diferente de outros tipos de videiras. Isso não é de hoje, tá bom? Já temos indícios há mais de 6.000 anos antes de Cristo, lá na região do Cáucaso, hoje atual Geórgia, que já existiam plantações dessas videiras para a produção de vinhos. Acontece que, na época da colonização nossa, as vitiviníferas não se adaptaram muito bem ao solo nacional. O que acontece até hoje, os produtores têm um pouco de dificuldade na produção. Só que as técnicas são diferentes, já existem outros meios mais modernos de adaptar ao solo as videiras vitiviníferas. Por isso que hoje se produz, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, vinhos com essas uvas. E como começou isso lá no Cáucaso, foi espalhando por todo o velho mundo, em especial na região da Europa, hoje a Vitis vinifera também é conhecida como videira europeia, tá bom? Fica com isso aí, porque o principal motivo da diferença entre vinho fino e vinho de mesa é porque o vinho fino é feito com essa espécie, essa variedade de uva chamada Vitis viníferas, as especiais para a produção de vinhos. Qualquer outro tipo de uva utilizado para a produção de vinho é chamado de vinho de mesa. Isso quem fala? A legislação brasileira, tá? Nossa legislação nacional fala que vinho fino feito com variedades vitiviníferas, vinhos de mesa feito com outras variedades, que é Vitis lambrusca, Vitis rupestre, Vitis burkina e existem muitas outras por aí. Resumo da história: vinho fino, videiras europeias, vinho de mesa, videiras americanas, ok? Aí você me pergunta, Melissa, mas por que existe tanto vinho de mesa aqui no Brasil? Essa já é outra história. O que aconteceu? Como as vitiviníferas não se adaptaram ao nosso solo e a gente continuou recebendo não só os portugueses, mas outros imigrantes, italianos, alemães, ou seja, pessoas que sempre tiveram a cultura de vinho como alimento, sempre tiveram no seu almoço, na sua janta, uma tacinha de vinho. O que eles deveriam fazer, já que as videiras europeias não se adaptavam aqui? Procurar outra solução. Com isso, começaram a plantar cada vez mais videiras americanas. E com isso, o Brasil começou a espalhar a sua plantação de vinhedos e a sua produção de vinhos com uvas americanas.
Por isso que é uma questão muito cultural do brasileiro provar vinhos dessas variedades de uvas, tá bom? Mas quais são essas uvas que eu tô falando? Agora você vai identificar, presta atenção. As uvas americanas, geralmente a gente não conhece muito porque na garrafa só tá escrito vinho de mesa, tá? Agora existem várias, Bordeaux, Isabel, Concorde, Niágara, Lorena, Goethe, enfim, várias. Agora as uvas de vinhos finos, essa sim, você que está começando agora, você que quer se tornar um provador, tem que saber e eu já tenho vídeo sobre isso. As uvas vitiviníferas mais famosas são Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Tannat, Riesling, Pinot Noir, enfim, tem várias. E o ideal é você cada vez mais se familiarizar com esses nomes, conhecer cada vez mais para aprender mais sobre o mundo dos vinhos, tá bom? Outra pergunta também que me fazem sempre é, tá, mas todo vinho de mesa é ruim e todo vinho fino é bom? Outra questão um pouco complicada. E eu vou começar te explicando, na verdade, a diferença entre um e outro na nossa taça. Os vinhos de mesa são mais rústicos. Geralmente não tem tanta complexidade, nem de aroma e nem de sabores. Dão aquele vinho mais planinho, entendeu? E com pouca quantidade de álcool. Já os vinhos finos são mais elegantes. Cada variedade, cada uva é uma sensação diferente de sabor que você tem em taça. Por quê? Porque eles são complexos em aroma, são complexos em sabor e principalmente são muito bons para harmonizar, para combinar com comida. Essa é a grande diferença da nossa percepção entre um vinho fino e um vinho de mesa. Agora, quanto à qualidade, isso vai depender sempre da uva e do produtor. Por isso que eu te convido a conhecer cada vez mais sobre esse mundo, a conhecer cada vez mais o produto que você está tomando. A questão das pessoas falarem que vinho de mesa é ruim e vinho fino é bom é uma questão também muito cultural. Por quê? Os vinhos de mesa, para pensar comigo, são vinhos que não têm tanto percentual de álcool. Por quê? Porque a uva não tem muito açúcar. Logo, os produtores, para disfarçar um pouquinho essa falta de gosto do vinho, colocam açúcar. Afinal de contas, açúcar melhora tudo, não é mesmo? Colocando açúcar, você não vai perceber muito bem a complexidade, nem aroma e só vai perceber o açúcar. E com isso, os vinhos de mesa estão por aí no mercado cheios de açúcar. São os tais vinhos doce e suave que a gente encontra nas gôndolas. Esses vinhos geralmente são de baixa qualidade e por isso que eu falo, porque a uva não é tão boa e porque a produção também não tem tanta qualidade. Agora, existem várias experiências também que estão surgindo, principalmente aqui no Brasil, com as vites americanas, fazendo microvinificações, fazendo produções de vinhos mais especiais, vinhos entre aspas, né? Mais especiais. E com isso, a gente está vendo que está mudando um pouco o mercado, que tem muita gente provando as variedades de mesa também num perfil de vinho mais fino, mas não pode levar o nome vinho fino. E você já sabe por quê, não é mesmo? Bom, é isso. A grande diferença é a uva, a variedade. Isso que você tem que guardar. E sobre a questão de ser seco, suave ou doce, isso eu vou fazer outro vídeo explicando, tá bom? Eu acho que eu já falei bastante aqui e a questão é só diferenciar vinho fino de vinho de mesa. E para você saber a diferença entre um e o outro quando for comprar, é muito fácil, é só olhar no rótulo. Eu tenho aqui dois vinhos e vou te mostrar a diferença deles no rótulo, olha só. Um é esse e como você pode ler embaixo está escrito vinho de mesa branco seco, da variedade Lorena, tá vendo? Já esse é um vinho fino tinto seco, inclusive tá escrita a variedade aqui, tá vendo? É a Pinot Noir. Outra coisa que você pode encontrar no rótulo também é quando tá escrito vinho de mesa fino. Nesse caso é vinho fino também, das variedades europeias. O fato de levar fino sempre vai ser a variedade europeia, tá bom?
É isso que eu quero que você saiba por hora. Vou fazer outro vídeo também falando sobre vinho doce, seco e suave, tá bom? Por enquanto, essa é a dica de hoje. Agora você já sabe diferenciar um vinho de mesa de um vinho fino. Te convido a provar cada vez mais vinhos finos, vinhos com mais complexidade, vinhos mais elegantes e principalmente harmonizá-los com comida, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau! Bom, 1500, Pedro Álvares, tiro bom, tô falando muito bom, eu gosto do bom. Acontece que isso acontece.